Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Afrocomunicação em 10 Passos. O objetivo desse nosso curso é nós aprendermos a desenvolver a nossa comunicação a partir de uma perspectiva afro-brasileira, a partir de uma matriz da cultura africana e afro-brasileira e das culturas tradicionais. Quando nós falamos da palavra afrocomunicação, nós precisamos entender alguns princípios e o que vai nortear, teoricamente, aquilo que nós vamos falar. Primeiro, vamos pensar na questão do afro. Quando nós falamos da questão das africanidades, da cultura afro-brasileira, nós estamos dizendo que essa cultura ela é norteada por alguns valores, por alguns princípios. Entre eles, nós podemos destacar a ideia da circularidade. A ideia da circularidade é a ideia que a vida, que as coisas, que a natureza, que tudo que existe funciona a partir de uma lógica da circularidade. Diante disto, é muito importante a gente ter bem claro que a palavra terá um profundo significado e deve ser gestada. O que é gestar? Dar luz, tirar de dentro da gente. Deve ser gestada, deve ser administrada com muita responsabilidade. Porque toda palavra enunciada, como ela funciona a partir de uma lógica da circularidade, tudo aquilo que você diz para o outro também voltará para você. Outro princípio também que rege a lógica das africanidades ou da cultura afro-brasileira, quando a gente pensa na questão do afro, é questão também da musicalidade. Diante disto, quando nós falamos da arte de se falar, da arte de se comunicar, a gente não limita a questão da comunicação somente na fala, mas a gente entende a música também como uma forma de comunicação, a poesia como uma forma de comunicação, a pintura como uma forma de comunicação. Quer dizer o quê? Que tudo aquilo que nós colocamos para fora ou expressamos é a forma de nós comunicarmos a nossa ação. Inclusive, por exemplo, a própria roupa que você está usando, o jeito que você anda, a forma que você fala, isso comunica uma ação. Também temos outros princípios que vai reger a ideia. Tem diversos princípios, mas eu estou destacando alguns, tá? Que a gente vai dizer matrizes afro-brasileira ou africana. A gente vai chamar isso de matrizes civilizatórias. Quer dizer o quê? São os valores que construiu essa civilização. Outro valor que é muito importante, e a gente vai parar por ele aqui, nos próximos vídeos a gente pode falar sobre outros valores, é a questão da oralidade. Quer dizer o quê? Que enquanto a cultura europeia ela é guiada sobretudo sobre a lógica da escrita, a cultura ou pensamento africano ele é guiado sobre a lógica da oral, da comunicação oral. Isso quer dizer o quê? Que os conhecimentos e os saberes necessariamente não precisam estar registrados em um livro. Muitas vezes esses conhecimentos são passados de forma oral, do mais velho para o mais novo. Também pode ser passado através dos provérbios populares, pode ser passado oralmente por meio das histórias, das parábolas ou de diversos recursos que dê para passar por meio da comunicação falada. Diante disto, vamos pensar agora sobre, a partir de uma lógica, a gente
não precisa dizer assim que existe uma única lógica afro de comunicação, mas existe várias lógicas porque existe várias culturas. Mas uma das culturas afro que influenciou muito o Brasil foi a cultura banto ou bantu, depende da pronúncia de quem está falando. E dentro da cultura banto, a ideia da palavra é muito importante, porque dentro das culturas tradicionais, e aí eu amplio, por exemplo, até mesmo para as culturas indígenas, ou quando a gente vai analisar, por exemplo, culturas mais antigas, como as indianas, ou a cultura judaica, a gente vai ver que a palavra ela tem um papel importante. E qual é o papel? De trazer à existência aquilo que não existe. Olha que interessante. Uma questão meio filosófica, mas é muito importante a gente ter isso bem claro. Quando nós vamos ouvir as tradições das culturas, dessas culturas indígenas, africanas ou de outros povos de outros lugares do mundo, nós vamos ver que a ideia da criação do mundo, a ideia da criação do universo, parte pela palavra. É pela palavra que as coisas são criadas. Vamos ouvir algumas tradições orais sobre a origem da criação do mundo. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Ah, então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Yanderu Vussu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracal! Anum! Guará! Guararema! Guaratinguetá! Muitos pássaros foram surgindo no céu e também começou a falar. Jacaré! Jararaca! Jararacuçu! Paca! Tatu! Capivara! Saruê! Catinguelê! E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. Yanderu Vussu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. Yanderu Vussu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. No início, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse que a luz se faça. E a luz se fez.
No segundo dia, Deus disse que as águas se separem e formem um espaço, um céu acima e oceanos abaixo. E que este espaço seja chamado de céus. No terceiro dia, Deus disse que as águas se concentrem num lugar e que o solo seco apareça. E Deus disse que a terra traga a relva e as plantas. E assim se fez. Num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, o ser supremo e Senhor do céu, só existia o infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar. Olokun, a dona dos oceanos, e Olodumare tinham a mesma idade. Eles tiveram 2 filhos, Oxalá, o primogênito, e Odudua, o mais novo. Olodumare encarregou Oxalá de criar o mundo. Quando chegou o dia da criação do mundo, Oxalá se pôs a caminho da fronteira do além. Uma grande sede, então, começou a atormentar Oxalá. Ele se aproximou de uma palmeira e tocou o tronco com seu comprido bastão. Da palmeira jorrou vinho em abundância e ele bebeu até embriagar-se. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono do seu irmão, apanhou o saco da criação dado por Olodumare a Oxalá. Em seguida, foi a seu pai e lhe contou o que havia acontecido. Olodumare viu o saco da criação em poder do seu filho mais novo e assim confiou a ele a criação do mundo. Odudua exclamou: "Ileu fé, a terra se expande." E Odudua partiu para a terra para ser seu dono. De repente, Oxalá despertou e percebeu tudo o que tinha acontecido. Voltou a Olodumare contando sua história e seu pai disse: "O mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade." Mas a missão não estava ainda completa. E Olodumare deu outra dádiva a seu filho mais velho: a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. Oxalá modelou em barro os seres humanos e o sopro de Olodumare os animou. E criou o homem e criou a mulher. O mundo agora se completara. A gente olha a tradição judaica, ela vai dizer assim que no início do universo era o nada, não existia, só existia o nada, não tinha nada. E pela palavra do divino, as coisas foram criadas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então, olha que coisa interessante. Dentro dessas culturas, nós estamos dizendo que a palavra tem o poder de trazer à existência as coisas.
Olha o poder que tem uma palavra. Tanto que existe provérbios que diz assim, que pela palavra nós podemos, por exemplo, incendiar uma floresta. Mas é meio complexo a gente entender o que significa incendiar uma floresta. Como nós vivemos hoje em cidades, regiões urbanas, nós podemos dizer assim que pela palavra nós podemos colocar fogo numa cidade. E vamos pensar isso no sentido, quando a gente pensa a palavra, a gente pode pensar a palavra no sentido concreto, exato como ela é, de colocar fogo, né? Ou a gente pode pensar também no sentido figurativo, né? Vamos pegar um exemplo exato para a gente pensar o poder que tem a palavra. Por exemplo, teve na cidade de São Paulo, anos atrás, o ataque do PCC. E o ataque do PCC, por exemplo, eles colocavam fogos em ônibus, em delegacias, em vários lugares. E se a gente for pensar esse provérbio dentro desse contexto do que aconteceu na cidade de São Paulo, por exemplo, foi por meio da comunicação da palavra de um líder, e aí a gente tem que pensar assim, que a liderança ela pode exercer tanto um poder positivo como um poder não positivo. Ela pode exercer por meio da palavra um poder de construção ou um poder de destruição. E aí por meio da enunciação, por meio da pronúncia da palavra de um líder, uma cidade pegou fogo. Também a gente pode pensar assim, por exemplo, dentro de um relacionamento, a gente pode ter palavras que amenizem os conflitos, a gente pode ter palavras que vai ampliar os conflitos. Então, quando a gente pensa a ideia da comunicação numa perspectiva afro-brasileira, primeira coisa que nós temos que pensar é a responsabilidade que nós temos que ter diante da palavra.